Para vocês verem a importância dessa matéria. Não começou o processo ainda. Eu estou tentando entender aonde eu ajuizo, como eu ajuizo, se eu posso ajuizar ou não, quais os princípios que eu devo olhar, para aí sim fazer minha petição inicial e bater na porta do judiciário. Certo? Então, depois daqui, vocês viram provavelmente petição inicial, que vai estar no artigo 840 da CLT. Claro, né? Nós temos várias petições iniciais, mas a nossa principal qual é? Qual é a principal ação trabalhista? Reclamação trabalhista. Lá na cível, lá tem obrigação de fazer, ação de obrigação de fazer, ação de obrigação de não fazer, ação de indenização por dano moral, por dano material, divórcio, não sei o que. Aqui, se eu quiser uma obrigação de fazer trabalhista, eu vou juizar o quê? Se eu quiser assinatura na minha CTPS, qual é a ação? Reclamação. Se eu quiser dano moral? Hora extra e 13º. Basicamente, claro que nós temos procedimentos especiais, vamos estudar comigo, inclusive, né? Consignação em pagamento, inquérito para apuração da falta grave, mandado de segurança, ação rescisória, mas o grosso vai estar aqui em petição inicial, reclamação trabalhista, que pode ser de forma escrita ou verbal. Se escrita, olha os requisitos que a lei fala: endereçamento, qualificação, fatos, pedidos, data e assinatura. Como assim? É só isso aqui de requisito? Se a banca te perguntar, de acordo com a letra da CLT, quais os requisitos? Esses. Ou você acha que a sua banca não faz, não tem esse ânimos ferrandi? Tem ou não? Ânimos ferrandi? Tem, gente. De acordo com a letra da CLT. Oh, vontade de, né? Oh, meu Deus, se essa banca fosse uma pessoa. Se cair de acordo com a letra da CLT, isso aqui. Está sentindo falta de várias coisas? Tem. Valor da causa, pedido de prova. Caiu. Exatamente isso. Botou o valor da causa e não tinha. Exatamente. Se cair lá e coloca lá, eu lembro dessa questão. Colocava lá, são requisitos da petição inicial. Endereçamento, não sei o que. Valor da causa. Não, não é. Ó, às vezes a gente acha que é uma bobagem, né? Mas não é. Que ela pede de acordo com a CLT, muitas vezes. O valor da causa é uma coisa, né? Que já está gravado. Que é requisito. Mas é requisito hoje. Quando a CLT foi feita? Raciocina a matéria. Raciocina a matéria. Quando a CLT foi feita? 43. Quantos ritos tinham? Ordinário. Se a minha causa fosse R$1, qual era o rito? 100 mil reais. 1 milhão. 50 reais. Para que valor da causa como requisito? Segundo rito veio quando? 1970. Sumário. Que nem nos editais de vocês nem cobram mais, né? Já viram, né? Sumário. Até quantos salários mínimos? 2. Está em desuso. Está naquela lei ali, ó, 5584/70. Essa lei tem várias coisas processuais. Tá demodé, brega. Sabe o que é brega? Cabelo dos Chitãozinho Chororó naquela época. Do Mário Sérgio que eu tinha. Não, usava cada treta, meu Deus do céu. Não, eu nem vejo as fotos antigas. Então, o sumário está em desuso. Então, o nosso segundo rito veio em 1970. E o nosso terceiro rito, e mais cobrado, o queridinho deve ser sumaríssimo. Só veio quando? No ano de 2000. Pela Lei 9957 de 2000, que está na CLT. Artigo 852A até H. Desculpa, até I.
Peraí, QH. Então, ó, veja a questão histórica. Quando a CLT foi feita, só tinha um rito. Para que botar o valor da causa como requisito? Precisa? Não. Segundo rito em 70, terceiro rito em 2000. Hoje é requisito de acordo com o posicionamento doutrinário e jurisprudencial. Valor da causa é requisito? Hoje sim. Mas de acordo com a letra da CLT é requisito? Não. Eu tenho que interpretar também a matéria. Já era o tempo que alguém dizia, vai fazer TRT? Só lê súmula IOJ que tá tudo certo. Pelo amor de Deus, né? Não existe mais isso. É raciocínio também. Fechado? E se vocês quiserem ver o rito sumaríssimo, tá no artigo 852, A até I, sumaríssimo. Essa lei que eu falei para vocês é a 9957. Só para vocês saberem o ano, o contexto histórico, mas o número da lei não, porque está na CLT. E o sumário, que repito, não tem sido cobrado em concurso de TRT nos editais, que é a lei 5584 de 70. É o rito sumário. Protocolei minha petição inicial. O que é que vai acontecer na Justiça do Trabalho? Distribuição. Naquela localidade que houver mais de uma vara, tá? Chegou na distribuição, foi para a vara, vai para o juiz ou vai para o diretor de secretaria? Diretor de secretaria que faz a notificação via postal. Presume-se recebida essa notificação quantos dias após a sua postagem? 48 horas. É hora, não é dia não? Hora, 48 horas, súmula 16. E tem que ser entregue quanto tempo antes da audiência? 5 dias. 5 dias. Se for entregue em 3, tem nulidade? Sim ou não? Sim. Depende. Se a banca te disser assim, chegou 3 dias antes da audiência, mas o advogado correu, fez a contestação e levou lá, tem nulidade? Princípio do prejuízo. Só há nulidade se houver? Isso é raciocínio da matéria, tá? Beleza. Nessa notificação haverá também a data da audiência. E é nesse momento que o réu vai apresentar a sua defesa, tá? Então, a audiência. Isso, se for quem tem prerrogativa de prazo, aí é modificado o prazo por causa do decreto-lei, né, 779. Então, essa é uma revisãozinha para vocês, né, se enxergarem até aqui, enxergar o processo até aqui, a gente começar nos recursos. Então, essa audiência, pela letra da CLT, deveria ser una, mas na prática nós fracionamos. Em audiência inaugural, de instrução e de julgamento. A audiência inaugural serve para quê? Primeira coisa, proposta de acordo. Se frustrada, apresentação da defesa. 3 defesas do réu: contestação, reconvenção e exceção. Certo? Sendo que a reconvenção nós não temos na CLT, buscamos de maneira subsidiária no CPC. E as preliminares de contestação também. Se a banca perguntar qual é o prazo para apresentação de defesa no processo de trabalho? Em audiência, em quanto tempo? 20 minutos, de forma oral. Na vida real, como é que nós apresentamos? Escrita. PJE, no máximo 1 hora antes da realização da audiência. Vamos ver isso em PJE, Lei 11.419, de 2006. Sim. No máximo 1 hora. Se você colocar 40 minutos antes, não vai receber. Máximo 1 hora antes. Lei 11.419, de 2006. A gente vai ver, PJE. Eu vou trazer para vocês. E aí, gente,
Vai ter a exceção e vai ter também a reconvenção. Esse é o momento. Então eu vou olhar para essa audiência e vou pensar conciliação e defesa. Primeiro, o juiz faz a proposta de acordo ou recebe a defesa? Já caiu isso na prova de vocês, tá? Já. Se o autor da ação falta, ele, na verdade, ele pode ser representado por alguém? Por quem? Precisa primeiro ter um motivo. Se por motivo de doença, outro motivo? Poderoso. E não é quebrar a unha, tá, meninas? Porque pra gente é um motivo poderoso. Mas assim não dá, né? Pra faltar. Então, tem que ser um motivo poderoso. Tipo um incêndio, né? Algo assim, um enchente, alguma coisa absurda. Se por doença ou outro motivo poderoso ele precisar faltar, ele vai fazer se representar por um trabalhador da mesma profissão. Ou pelo seu sindicato. Então, precisa ter um motivo poderoso ou motivo de saúde. E se for o réu, ele pode ser representado por quem? Primeiro, precisa ter motivo para o réu mandar alguém? Não. Ele pode ser representado pelo preposto. Esse preposto precisa ser empregado? Sim. Salvo o empregador ou micro e pequeno empresário, súmula 377. Aqui é o artigo 843 e a súmula 377 do TST. Se o reclamante falta, o que é que acontece? Arquiva. Se ele faltar por 2 vezes consecutivas, perempção. Faltou a primeira, arquivou. Gente, só uma coisa, cuidado com isso aqui. Se ele faltou a primeira, não vai ter mais nada. Extinguiu. Aí ele ajuizou uma segunda ação, faltou de novo na primeira audiência. Para ajuizar a terceira, quanto tempo? 6 meses. Artigo 844, 731, 732. Não ir à audiência. Não ir. A questão desse que era, ele desistiu. Vou entrar agora. Vou te mostrar essa questão. Eu ia falar nela agora. Se eu dissesse assim para vocês, como caiu na prova. Ó, Letieri. Qual é o seu nome? Linete. Linete, desculpa, Linete. Nunca mais vou errar. Linete ajuizou a primeira. Dá um desconto, que é difícil, mas é bonito. Ajuizou a primeira, Linete. Faltou na primeira audiência. O que aconteceu? Arquivou. Ajuizou a segunda. Chegou lá na mesa de audiência. Excelência, quero desistir. Ou raiva, né? Juiz homologou, desistiu. Ajuizou a terceira. Tinha uma inépcia, o juiz mandou emendar, não emendou. Quanto tempo para ajuizar a quarta? Não existe limite para nós. Não existe limite de ajuizamento na trabalhista, não. 2 causas seguidas se ela faltar na primeira audiência. Ela desistiu na segunda e não emendou na terceira. Olha só, se eu fosse além, vamos cair uma questão assim. Primeira, faltou. Segunda, desistiu. Terceira, não emendou. Quarta, faltou. Quanto tempo para quinta? Nenhum. Porque tem que ser 2 vezes consecutivas. Consecutivas. É punk, né, gente? Na hora de uma prova, você fazendo um monte de questão, várias matérias, aí vem. Porque na sua cabeça vai fixar assim, se arquivou. Aí fixa isso, mas não é. Se arquivou por ausência. Por 2 consecutivas. Certo? Só por ausência. Nem desistência, nem a questão de não fazer emenda. Não, isso não conta. Mas, Kelly, olha só. Já é a 4ª vez que esse rapaz emenda a petição inicial. Não emenda e arquiva. Meu filho, ele pode ajuizar 100. Tá dentro da prescrição? Tá, então pronto. Não existe limite na trabalhista. Não existe. Claro que a prescrição, que é um direito material, vocês sabem, né? Prescrição, vocês estudam em direito material.
só interrompe uma única vez. A primeira, para os pedidos idênticos. Fechado? Aí, mas se está dentro da prescrição, pode ajuizar sem. Da mesma forma, tem a perempção temporária se ele apresentar a reclamação trabalhista verbal e não reduzir a termo. Só uma única vez. Aí não precisa segunda. Uma única, não... Quer dizer, o artigo, o 786, vamos botar o 786 também aqui, ele vai dizer salvo motivo, salvo justo motivo. Mas ele tem que apresentar em 5 dias para reduzir isso a termo. Se o réu faltar, o que que acontece? Revelia. E qual é a consequência da revelia? Confissão quanto à matéria fática. Posso ilidir a revelia por alguma forma? Súmula 122. Se por atestado médico que ateste o impedimento da locomoção. Foi algo muito grave, algo tipo ebola. Sabe aquela doença? Tipo, né? Assim, tô gripada. Ué, não morreu, vai ter que ir pra audiência. Que é uma gripe, né? Tem que ir. Mas a súmula vai dizer, cuidado com essa palavra, ilidir, significa retirar, desconsiderar. É a súmula que diz isso, súmula 122. Beleza? Beleza. E aí vem a audiência de instrução. Meus caros, vocês indo para o TRT, tem que lembrar de 2 súmulas. 9 e 74, tá? 9 e 74. Se o autor falta na audiência de instrução, o que que acontece? Não é arquivamento, não? A instrução? Não? Autor na instrução, não. Autor nunca vai arquivar na instrução. É confissão. Súmula 74. E se o réu faltar? Também tudo igual? Tudo igual? Também confissão. Por quê? Aqui você vai enxergar o seguinte. Olha o que tem que você pensar na hora da prova. De quem é o ônus da prova? Quem é o ônus da prova e faltar vai deixar de provar. Por quê? É um recadinho, ó, que o juiz vai dizer. Você teve uma audiência inaugural, sei lá, em março de 2016. Aí na ata, pode ver a ata. Olha, instrução para o dia 19 de julho, às 14 horas. Entre parênteses, súmula 74. Olha o recadinho que ele está dando. Querido, eu estou te intimando em audiência, estou te notificando em audiência que você tem que vir para a próxima. Se você não vier, é confissão. Recadinho do coração, hashtag fica a dica. É isso que o juiz... Ai, eu falo cada besteira. Depois eu fico pensando nas besteiras que eu falo para vocês. Então, é esse o recado que ele vai dar. Fica ligado. Se tu faltar na próxima, não vai deixar de provar. Certo? Aí, aluno de graduação. Eu dou aula em graduação, em universidade também, né? Claro que é outra pegada. Aí teve um aluno meu, falou assim, primeiro dia de aula, 10º período, prática jurídica trabalhista, de sala de aula. Professora, é o seguinte, estou terminando agora, como a senhora sabe, odeio a sua matéria, necessariamente eu vou te odiar também. Falei, gente, com essas palavras, eu juro por Deus. Eu falei, gente, que coisa meiga, né? Obrigada pela parte que me toca. E eu ainda falei assim, fui super... Falei, me dá uma oportunidade para eu te fazer gostar da matéria, porque professor... É verdade, eu falei, não vou mentir para vocês não. Professor tem esse poder, né? Ou você ama ou você odeia a matéria, não é? Na graduação não é assim? E a nossa matéria, vocês que estão também na trabalhista, é uma matéria que nem todo mundo gosta. E eu tenho que me desdobrar na graduação, né? Aí nisso, ele, não vou te dar nenhuma oportunidade, não. Desse jeito. Eu só queria que a senhora me desse uma oportunidade. Eu falei, pois não. Não me dê falta não, que eu vou faltar todas as aulas. Eu falei, tu tá de brincadeira? Ele, não, eu vou faltar. A senhora me dá a chamada? Eu falei, tá, eu dou, pronto, vai lá. Eu vou ficar com uma pessoa dessa?
não, meu filho. Aqui a minha reitora não me ouça. Aí nisso, a vida, ela tem, né, surpresas, não tem? Não tem? Foi para a advocacia. Qual a primeira causa que surge? Trabalhista, né? Que coisa bonita. Aí ele me liga. Todo simpático, né? Entrou no inbox do Facebook. Professora, me deu seu celular que eu queria tirar uma dúvida. Pois não. Olha, professora, é o seguinte. Ajuizei uma ação de 300 mil reais. Eu falei, gente, trabalhista. E eu lembrei de cada detalhe, assim, do que ele me falou. Cada detalhe eu lembrava. Cada detalhe. Lembro o nome de tudo. O dia que ele falou isso, tudo. E ele falou na frente de todo mundo, a turma toda. Aí eu peguei e falei, ele, sim, eu ajuizei uma ação de 300 mil. E aí o que acontece? Cheguei na audiência de instrução, né? A senhora sabe que eu estou atuando na trabalhista? Eu falei, não, sei não. Ele eu estou atuando. Eu, tá. Coitado dos clientes, né? Eu já pensei nos clientes, não vou mentir não. Aí falei, professora, quando eu cheguei na audiência de instrução, quando eu abri a porta, aí eu sou meio Fantástico Mundo de Bob, eu vou pro... Sabe aquele desenho que o menininho se reporta para um lugar? Aí eu já pensei, ele abrindo assim a porta. Quando eu olhei, professora, pensa numa juíza que eu odeio. Aí eu já peguei um arranca-rabo com ela. Falei, sério, fechei a porta e fui embora. Eu falei, era inaugural. Ainda falei para minha cliente, professora, vou ajuizar de novo, fica tranquila. Falei, era na inaugural, ela não, na instrução. Falei, me conta aí um pouco da história para eu saber quem é o ônus de provar. Todo dele. O que aconteceu? Processo na cível, perda de uma chance, e processo na OAB também, né? Então, ainda que não goste da matéria, tem que estudar para não prejudicar os outros, né? Só para ilustrar, para vocês pensarem aqui, que se o reclamante faltar, não é arquivamento, não pode ajuizar outra ação. Se o réu faltar, também não é revelia. Porque o que é revelia? A prova já perguntou isso. Falta de defesa, contestação. Pode acontecer revelia na segunda? Não, porque contestou onde? Na inaugural. Então a súmula nem fala do réu. A súmula só fala do autor. Porque é uma coisa óbvia, né? Não é revelia porque revelia é falta de defesa. E a defesa foi entregue na inaugural. Tá? Então, por favor, súmula 974. Não vou falar de prova e ônus da prova, mas posso deixar as súmulas para vocês? Por favor, porque senão a gente vai passar aqui, o povo do online vai dizer, minha filha não era aula de recurso. E vai me matar, né? Então, vamos lá. Súmula 16, 43, 212, 338, 443... 357, 341, 457, OJ 98 da SDI 2, artigo 790B, artigo 818 subsequentes, súmula 8, 402, Sem ser do Godinho, né? Não, para FCC é Carlos Henrique Bezerra Leite. Agora tem um autor que eu amo de paixão, que é o Gustavo Felipe Barbosa. Não sei se vocês conhecem. Ele é muito cabeçudo, dá agonia. E o que eu gosto nele é que ele foi auditor fiscal do trabalho em primeiro lugar. Aí não gostou muito, né? Pediu exoneração. Aí passou para juiz do trabalho 3 vezes, em 3 TRTs distintos. Primeiro lugar. Aí passou só 8 anos como juiz. Aí passou para o MPT, procurador, também em primeiro lugar. Aí passou 6 anos, enjoou. Aí tem 1 ano que ele pediu exoneração, eu dou aula com ele. Ele é de São Paulo, mas dá aula em Brasília também. Aí agora está só advogando na área sindical e professor do mestrado. Ele é meu professor também no mestrado, terminando agora. E só. Eu só queria ser técnico.
Aí dá um desespero quando você está falando com ele, meu Deus, eu não sei de nada, sabe? É uma sensação assim. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, tem direito e tem processo dele. Ele é extremamente didático. Extremamente didático. Gustavo Felipe Barbosa Garcia. São bíblias, né? São enormes. Hã? Carlos Henrique também é grande. Carlos Henrique também tem direito e processo, né? Godinho em direito material, sem dúvida, Volha. Tem muito livro bom, né? Eu estou terminando o meu que se chama Descomplicando o Processo do Trabalho. É menor, né? Aí é melhor, descomplicando é melhor. Mas você vê, estudar sozinho isso aqui, gente, fala a verdade. É muito difícil. Olha o que tem a ver. Olha, se você pegar sozinho, provas, o que tem a ver? 16, 43, 212, 3, parece que é bingo. Bingo! Ganhei! Essa mulher é louca. 4, 4, 3, 3, 5, 7, 3, 4, 1, 4, 5, 7. Então, sim, é muita coisa. Eu tenho plena consciência disso. Da SDI 2, ela vai falar sobre a perícia. Se o juiz mandar antecipar os honorários periciais, cabe mandado de segurança. Como a gente vai falar em mandado de segurança comigo, aí eu vou trazer ela de novo. Tá bom? Subsequentes da CLT, que vai até, eu acho que 830, que é a prova documental. 818 até 830. Ela vai falar sobre provas. Todas são súmulas. Só esses dois aqui que eu pus CLT, que eu tinha esquecido dessas aqui, ó. Aí aqui a 8.402 também são súmulas. Vai falar de prova documental. CLT, 790B. Não, é súmula. Também, tudo CLT. CLT, TST, TST, CLT. Quando tiver TST é porque é súmula. E se não tiver nada é artigo da CLT. E pra gente finalizar e entrar na nossa matéria, né? Da instrução para o julgamento, também tem súmula. São duas. Só duas. Tá? Tá bom? 30 e 197. Só duas. Coisa pouca, é. Julgamento. Por quê? Da instrução para o julgamento é uma audiência meramente fictícia. O juiz, ele marca, vocês vão ver muito isso nas varas quando vocês tomarem posse. Amém? Amém. Tô doida para ir para esse churrasco da aprovação. Então, dessa instrução para esse julgamento, me chamem para a praia, porque Brasília não tem praia, né? Fica difícil trabalhar lá. Porque eu sou de Maceió, né? Falei para vocês. Troquei Maceió por Brasília, para você ver, né? O que a necessidade não faz. Retirante nordestina. Mas olha só, daqui para aqui eu vou usar a súmula 30 e a 197. Por quê? Vocês conseguem enxergar que essas audiências são em datas diferentes, não conseguem? Sim. Tá? Pode parecer boba essa pergunta, mas não é, faz toda a diferença. Então, ó, em março eu tive a audiência inaugural, certo? Em julho foi a instrução. Aí lembra que ele deixou aquele hashtag Fica a Dica? Ó, se liga, próxima audiência instrução, tu vem. Senão, vai ser confissão. Aí ele vai dar outro hashtag agora. Em julho aconteceu a instrução. Ele vai dizer assim, julgamento para o dia 20 de agosto, às 17 horas. Tá lá na ata, entre parênteses, súmula 197. Pode ver, toda a ata tem isso. Porque ele vai dizer assim, olha, eu tô te intimando agora em julho que a tua sentença vai sair em agosto. E o teu prazo recursal começa no dia subsequente. Se você não correr atrás dessa sentença, vai perder prazo.
Sinto muito, sorry. Que é isso que acontece. Principalmente com quem é de outra área que vem para a área trabalhista. Lembra lá de fechar a porta e ir embora com a juíza? É isso que acontece. Então, se eu tenho essa marcação da audiência e o juiz cumpriu, o seu prazo começa a contar no dia subsequente. Agora, se chegou no dia 20 de agosto, que ele tinha marcado e ele não sentenciou, aí ele tem que notificar. Vocês entenderam isso? Então, ele tem que notificar. E aí, imagine que chegou no dia 20 de agosto e você foi lá, ansioso, né? Cadê? Cadê a minha sentença? Né? Anique, analista do TRT. Cadê a minha sentença que não está aqui? Minha filha, eu quero ela agora. O juiz marcou aqui, ó, 20 de agosto. Já passou das 17, eu quero agora. Anique vai olhar para mim, olha, doutora, eu não sei se a senhora conhece a súmula 30 do TST. Que vai dizer que o juiz, quando ele marca essa audiência de julgamento, ele tem 48 horas para juntar os autos do processo à sentença. Para de agonia. Aí eu vou dizer, como assim, minha filha? Meu prazo já está fluindo. Sinto muito, doutora. Né? Vai tomar um banho de mar para acalmar, porque não é água com açúcar que acalma, é água com sal. Água salgada, que acalma os seus nervos. E aí, o que ela vai dizer para mim? Que o juiz, é verdade, gente, ele tem 48 horas para juntar a sentença. E meu prazo não vai ser dilatado, não. É um direito que o juiz tem. A súmula 30 vai dizer isso, é uma súmula antiga. Isso só serve para a prova, né? Na vida real isso não acontece mais. Estou ensinando vocês a passarem na prova, né? Na vida real isso não acontece mais, não. Súmula 30 está em desuso. Ainda mais pelo PJE, por tanta coisa que a gente tem. Mas é isso. Se ele marcou e teve aquela marcação e ele cumpriu, o meu prazo começa no dia subsequente. Mas entendam, ele tem 48 horas para juntar. E o meu prazo não vai ser dilatado para o recurso. Tudo bem? E aí depois disso vem a sentença para que a gente entre efetivamente na nossa matéria, recursos trabalhistas. Ufa! Acalma. Acalma. Agora. Vamos pro recurso? Bora? Bora. Então vamos. Por mim, eu saio daqui só meia-noite hoje. Jovem. Adorei agora, me senti nova. Ai, ai. Vamos dormir aqui hoje. Pronto. Aula das pantufas. Já pega direto, então. Então, vamos lá. Não se preocupem que a gente vai ver. Efeitos. Quer intervalo? Tá, então vamos só falar aqui, aí eu libero vocês um pouquinho. Eu sou meio contrária ao intervalo, mas tem que ter, né? Intervalo intra-jornada. Ah, e o sorteio, né, também. Não é interessado no sorteio. Quem é que sempre ganha aqui mesmo? Quero só ver se ela vai ganhar de novo hoje. Não se preocupem que a gente vai verificar efeitos, pressupostos, como a banca cobra, recurso em espécie. Mas agora de forma mais calma, porque eu só queria dar a revisão para vocês. Eu vou utilizar a mesma técnica aqui. Eu sempre que eu dou aula, nesses 10 anos que eu dou aula, as pessoas têm muita dificuldade em conectar as coisas. Porque o livro, ele não explica. Ele vai te explicar o que é um RO, o que é um RR, sim. E depois disso vem o quê? Então eu vou conectar os recursos para vocês terem uma visão ampla dos recursos trabalhistas. Mas, em primeiro lugar, depois que a gente voltar do intervalo, eu vou dizer primeiro umas características. Aí eu vou dar uma passeada e depois a gente vem passo a passo dos recursos, tá bom? Então vamos tomar uma aguinha. Então até daqui a pouco, pessoal de casa.